Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo possa te conduzir em todos os seus caminhos, nos iluminando, isso mesmo, trazendo as bênçãos de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho uma mensagem para entregar para você, vindo diretamente de Deus para o seu coração. Em seguida, quero fazer uma oração juntamente com você, uma oração pela sua casa, pela sua família e por todos os requisitos da sua vida e dos seus caminhos. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero aqui estar ajudando você, ensinando a palavra e orando pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, assim você coopera com a evangelização e deixe o seu joinha. Você vai estar participando deste canal de oração e recebendo as orações diárias que temos trazido aqui e a palavra de Deus. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele nos traz um ensino muito importante. Um ensino que ele trouxe a um jovem pregador, que foi Timóteo. O apóstolo Paulo tratava este jovem com muito zelo, com muito carinho, a ponto de chamar ele de filho amado. Que coisa maravilhosa! Muito amado Timóteo pelo apóstolo Paulo, onde foi gerado por ensino, por orações, isso mesmo, por lágrimas. O ministério de Timóteo foi gerado por muita oração de sua mãe, sua avó e pelo próprio apóstolo Paulo, que o instruiu e o conduziu no ministério. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz no versículo 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo: exortação e conselhos gerais. E diz Paulo a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Estava, meus irmãos, surgindo na época uma crise, isso mesmo, de doutrina religiosa muito grande. Muitos ensinos distorcidos, muita barganha, isso mesmo, usando o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, a palavra de Deus. E essas coisas, meus irmãos, estavam trazendo grandes aflições e problemas e confusões no meio do povo cristão. E Paulo exorta Timóteo que ele ensinasse o povo a sã palavra de Deus. Ele disse: se alguém ensina alguma outra doutrina, afora isso mesmo, a que Paulo pregava a respeito de Jesus Cristo, isso mesmo, que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, ele disse: e se alguém não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente, isso mesmo, para nos ensinar, nos exortar e mostrar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Não é preciso, meus irmãos, inventar nada mais. Não é preciso criar mais nenhuma doutrina. Não é preciso, meus irmãos, acrescentar nada, isso mesmo, para atrair cristãos, para atrair pessoas segundo as suas, isso mesmo, os seus desejos e as suas vontades. Se todos, meus irmãos, pregassem a palavra sã, isso mesmo, e as Escrituras, não existia desvio de conduta, isso mesmo. Era-se combatido
isso mesmo, tantos desvios de finalidades espirituais que nós temos visto. E Paulo disse: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que tem acontecido muito. Isso mesmo. A palavra de Deus, ela não tem se tornado suficiente. O ensino, isso mesmo. A doutrina de Cristo, isso mesmo. Uma vida piedosa. O Evangelho de Jesus Cristo, que é maravilhoso. O problema, meus irmãos, é que a crise que se encontramos é porque a falta do Evangelho, meus irmãos, de Cristo, e o poder de Deus, isso mesmo, a graça de Deus que gera os benefícios espirituais estão em falta. Aí, meus irmãos, já precisa se acrescentar muitas coisas para atrair as pessoas, para, meus irmãos, levar as pessoas ao entretenimento e tantas outras coisas mais. Muitas pessoas estão na igreja ou nas igrejas, não é, meus irmãos, buscando a salvação, não é, meus irmãos, buscando uma vida piedosa, não é, meus irmãos, ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, não é experimentar a graça de Deus, o poder do Espírito Santo. Não, meus irmãos, mas muitas vezes isso tem sido distorcido e tem levado um evangelho da barganha. Como assim? Olha, você vem para a igreja porque você vai ganhar isto, você vai receber isto, e está faltando agora, meus irmãos, a piedade no coração de muitas pessoas. Isso mesmo. Muitas vezes as pessoas não vão à igreja, os irmãos, não é em busca de buscar a palavra, isso mesmo, ser transformado, ser limpo, purificado, receber os dons espirituais, receber a salvação. Muitas vezes já vai em busca do que vai receber, isso mesmo, olha o que está faltando e diz, olha, eu vou buscar isto, eu vou buscar a minha bênção. Meus irmãos, nada contra, Deus ele nos abençoa e o Senhor ele prospera a vida dos cristãos, mas o Evangelho de Jesus Cristo não se resume a isto. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus, e você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, onde Paulo repreende este falso ensino, este falso evangelho, onde Paulo repreende, meus irmãos, esta barganha da palavra de Deus. Isso mesmo. Nós devemos ir para a igreja, nós devemos ofertar, dizimar, nós devemos ser cristãos piedosos, não, meus irmãos, com barganha, isso mesmo. Não, meus irmãos, fazendo ir para a igreja ou buscar a Deus, meus irmãos, por barganha, isso mesmo. Olha, eu vou fazer isto, esperando isto em troca. Eu vou fazer isto para Deus porque eu estou precisando disso. Não, meus irmãos, este não é o evangelho, o ensino de Cristo, da palavra de Deus. Olha o que ele diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras, quer dizer, acrescenta isso mesmo, muitas outras coisas, isso mesmo, se oferece muitas coisas para as pessoas. Olha, venha para cá, porque você vai ganhar isto, você vai receber isto. É o que nós muitas vezes temos visto, isso mesmo. E ele disse, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Quando, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo deixa de se pregar a graça, a salvação, o arrependimento, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida humilde, isso mesmo, uma vida satisfeita, isso mesmo, com os benefícios de Deus na nossa vida, aí, meus irmãos, começa a se fazer barganha, começa a se fazer, meus irmãos, ofertas para o público de bênçãos e de riquezas. Isso atrai o quê? Isso tem atraído, meus irmãos, invejas, contendas, muitas vezes dentro das próprias igrejas.
invejas, contendas, porfias. Estas coisas devem ser, isso mesmo, aplacadas. Estas coisas devem ser, meus irmãos, contidas dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E Paulo disse, mas se alguém inventa outro ou acrescenta, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Paulo diz que isso se torna-se um delírio de palavras, de contendas, onde não acrescenta nada. O que atrai, ele disse, isso mesmo. E o que faz surgir é nascer invejas, isso mesmo. Em vez de ser contido estas coisas, nasce invejas, nasce contendas, isso mesmo, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, isso mesmo. Pessoas que não estão indo buscar a graça de Deus, não estão indo buscar o arrependimento de pecados, não estão indo buscar, meus irmãos, os dons espirituais de Deus, isso mesmo. Não estão, meus irmãos, buscando a transformação de vida, isso mesmo. Porque quando alguém chega em uma igreja, ela chega com os sentimentos da carne. E ela tem que ser exortada e ensinada conforme a palavra de Deus, para que o seu entendimento seja mudado e transformado, segundo a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Mas quando isso se torna-se uma barganha, um oferecimento, isso mesmo, em vez de tornar cristãos piedosos, cristãos amorosos, compassivos, mansos, isso se torna-se, meus irmãos, uma guerra, um atrito, isso mesmo, dentro das pessoas. Como o próprio Paulo aqui, ele deixa claro. E ele disse assim, preste bem atenção. E estas coisas traz contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Isso mesmo. Que piedade seja causa de ganho? Quer dizer, aquela pessoa, ela fica tão fora do entendimento do evangelho, que na mente dela a piedade é uma forma de ganho. Isso mesmo. Muitos têm ensinado uma piedade por uma barganha, como está escrito aqui. Você faz isto e Deus te dá isto. Você participa disto e você vai ganhar isto. E este não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso mesmo. A nossa piedade deve ser santa, não por barganha. Nós devemos ir para a igreja, não por barganha. Nós devemos ofertar e dizimar, ser piedosos cristãos, ajudar o próximo, não por barganha, mas por piedade e pelo amor de Jesus Cristo no nosso coração. Isso mesmo. Quando, meus irmãos, alguém faz isso, meus irmãos, por barganha, ela deixa, meus irmãos, de viver o evangelho de Cristo. E Paulo aqui, meus irmãos, está se referindo-se aos falsos mestres que estavam levando este ensino para as pessoas, e que Timóteo não conduzisse as ovelhas do Senhor, as ovelhas que Deus tinha entregado para ele neste ensino, isso mesmo, mas ensinasse a eles a serem amorosos, piedosos, isso mesmo, mansos, isso mesmo, e contentes com a vida que se tem. E Paulo disse, preste bem atenção, cuidando que a piedade seja causa de ganho, isso mesmo. Como assim? O que Paulo quis se referir-se aqui? Quando, meus irmãos, o ensino, isso mesmo, é distorcido, em vez do cristão ele aprender uma piedade santa para agradar a Deus, ele aprende uma piedade, isso mesmo, na barganha. Eu preciso fazer isto, eu preciso, isso mesmo, agir isto, eu preciso cultuar, eu preciso servir a Deus, isso mesmo, já com interesse dentro do coração, isso mesmo, não é pelo amor, não é, meus irmãos, pela fidelidade, não é, meus irmãos, pelo compromisso que se tem com Deus, mas sim, meus irmãos,
pelo sentimento distorcido que se está no coração. E ele disse: mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Aí Paulo disse o quê? Grande ganho é aquele que é piedoso, isso mesmo, por contentamento. É aquele, meus irmãos, que serve a Deus, é aquele que faz para Deus, isso mesmo. Não, meus irmãos, pelo sentimento no coração, meus irmãos, de troca, mas sim por contentamento, por amor, isso mesmo, pelo sentimento puro e santo para Deus. Amém? E que esse sentimento, meus irmãos, puro e santo, venha fazer parte dos nossos corações. E não venhamos, meus irmãos, nos enveredar por um caminho errôneo, que não agrada a Deus. E ele disse também no versículo 8, olhe bem, versículo 7, Paulo disse a Timóteo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você compreende a situação aqui que está sendo aqui trazida por Paulo? Estava sendo trazida, meus irmãos, que muitos estavam enveredando por uma doutrina, estavam buscando mestres, isso mesmo, não para servir a Jesus Cristo e a doutrina de Cristo, mas estavam, meus irmãos, segundo os seus desejos e os ensinos errôneos que aqueles mestres estavam levando. E Paulo disse: tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso mesmo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo quis dizer o quê? Se você está tendo isso mesmo, o seu sustento, você está tendo a sua moradia, você está tendo isso mesmo, as suas necessidades básicas supridas, você tem que estar contente e agradável, isso mesmo, e contente, isso mesmo, contente, e você tem que dar graças a Deus por isto, pela graça de Deus sobre a sua vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas elas estão incontentes. Ela tem uma casa para morar, ela tem, meus irmãos, o alimento, ela tem, meus irmãos, isso mesmo, a saúde, mas ela está incontente, insatisfeita. Ela tem uma igreja para cultuar, meus irmãos, que tem ensinado a palavra, mas mesmo assim ela está incontente, insatisfeita. Ou ela está buscando mestres, isso mesmo, que venha, isso mesmo, lhe colocar no seu coração um sentimento contra a vontade de Deus. E Paulo disse: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Muitos têm deixado de servir a Deus de uma forma sincera, têm deixado de ser um cristão piedoso, têm deixado de agradar a Deus, isso mesmo, por esse sentimento aqui, isso mesmo, buscando isso mesmo, muitas vezes as riquezas. E Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Devemos, meus irmãos, trabalhar, devemos, meus irmãos, isso mesmo, lutar, isso mesmo, mas, meus irmãos, devemos ser cristãos piedosos, santos. Não devemos fazer da fé, da palavra de Deus, da casa de Deus, do nosso culto, uma barganha. Eu só faço isso se tiver uma promessa, eu só faço se tiver algo em troca. Não, meus irmãos, a nossa piedade deve ser santa. Quem fazia isso eram os falsos mestres e aqueles que buscavam estas coisas. Mas Paulo disse: Timóteo, exorta, ensina e foge destas coisas. Mantenha o teu ministério santo e puro, porque aqueles que buscam estas coisas, buscam isso mesmo,
este evangelho, estas coisas, e buscam as riquezas, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências. Olhe um cristão, isso mesmo, todo crente, isso mesmo, que ele está incontente na igreja, estar, isso mesmo, com o coração sobrecarregado em busca de riquezas, em busca, isso mesmo, das coisas deste mundo, esta pessoa termina caindo em tentação, caindo no laço do diabo. Isso mesmo. Não precisa apenas servir a Deus. Que Deus vai, meus irmãos, fazer. Deus vai, meus irmãos, abençoando os nossos dias, abençoando os nossos caminhos. E a nossa vida, meus irmãos, ela é piedosa, ela é santa e agradável a Deus. E nós não deixamos, meus irmãos, de fazer nada para Deus em busca de nada. Isso mesmo. E Paulo diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, olhe bem, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isso mesmo. O amor ao dinheiro, o amor à riqueza, a busca por estas coisas. Isso mesmo. Não que você não queira, isso mesmo, ter uma vida digna, mas você tem que deixar que o tempo vai proporcionar, e você não está fazendo nada por barganha, isso mesmo, você não está fazendo nada, isso mesmo, com interesse, você está fazendo tudo para a glória de Deus, você está cultuando para a glória de Deus, você está sendo um homem, uma mulher santa, piedosa, isso mesmo, honrando a Deus, isso mesmo, de uma forma santa e pura, não de uma forma em busca apenas. E Paulo disse, mas o homem de Deus, mas tu, ó homem de Deus, olha o que Paulo disse para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que coisa maravilhosa. E a instrução de Paulo aqui era para que Timóteo exercesse o seu ministério e fugisse destas coisas, não levasse o povo a estas coisas, e também as pessoas fugissem destas coisas, e tomasse posse da vida eterna. Isso mesmo, tomasse posse da vida eterna. Porque, meus irmãos, quando se está em busca destas coisas, quando se distorce a palavra de Deus em busca de qualquer coisa, tanto o que leva a palavra como o que ouve, isso mesmo, está perdendo a vida eterna, está perdendo isso mesmo, de tomar posse da vida eterna, das bênçãos celestiais de Deus. Medite nesta passagem, 1 Timóteo 6, versículo 3. Que possamos estar contentes, que possamos estar satisfeitos, que possamos ser cristãos piedosos, que possamos ser cristãos, meus irmãos, como o próprio Paulo disse aqui, que possamos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Que possamos ser cristãos, meus irmãos, com estes requisitos, isso mesmo, em tomar posse da vida eterna, e tomar posse da vida eterna, e deixar que Deus, Ele conduza a nossa vida e os nossos caminhos, isso mesmo, e possamos desfrutar, usufruir das bênçãos divinas, dos dons espirituais, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que é algo poderoso, maravilhoso. Isso mesmo, devemos, meus irmãos, mortificar esse sentimento e viver, meus irmãos, uma vida segundo a vontade
e a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero trazer uma oração agora, fazer uma oração juntamente com você. Que essa mensagem possa crescer no seu coração. Que possamos cada dia mais amadurecer como cristãos. Que possamos cada dia mais estar mais próximos do Senhor. Isso mesmo. Para que Deus possa agir poderosamente na nossa vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor, por este ensino, esta palavra, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos traz um ensino profundo. Abre os nossos olhos, revela, Senhor, os nossos caminhos, Pai, mas nos mostra o caminho da verdade. Nos mostra, Senhor, a tua vontade. Que possamos crescer na piedade, no amor, na fé, na justiça, na mansidão. Que possamos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Que possamos viver pela fé, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, dos nossos caminhos, da nossa casa, da nossa família. Que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que o nosso coração seja puro, santo, perfeito. Senhor Deus poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos conduz no teu Santo Espírito em todos os nossos caminhos. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, de todo falso ensino. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Nos faz, Senhor, homens, mulheres, cristãos, ministros, puros, santos, verdadeiros, agradáveis a ti, Senhor, em todo o nosso caminhar, Senhor. Nos tira e nos desvia, Senhor, de toda falsa doutrina, de toda falsa conduta, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo, Senhor, que leva para a perdição. Nos faz, Senhor, andar no caminho justo, santo, agradável. Pai, se existe alguém que está me ouvindo, que está, Senhor, com sentimento, Senhor, que não te agrada, que ela seja limpa e purificada, Senhor, agradável a ti, que o teu amor, Senhor, possa entrar no coração dela, possa trazer, Senhor, a paz, a alegria, a esperança, mostrar para ela, Senhor, que não é o fim, que meio às aflições, às lutas, o Senhor, Pai, tem a resposta, e que isso, Senhor, seja alegria para a nossa vida, Senhor, em te servir em abundância, em te servir, Senhor, com sinceridade, sabendo, Senhor, que o Senhor está cuidando da nossa vida, dos nossos caminhos e de tudo, Senhor, que nós fazemos para ti. Pai, eu oro, Senhor, por esta pessoa. Se existe alguém doente, se existe alguém aflito, preocupado, entra agora, Senhor, acalmando este coração e operando maravilhas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Entra agora, Senhor. Abençoa, Senhor, os caminhos, a vida, o dia desta pessoa, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que tudo na vida dela seja abençoado para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu oro por você, você ora por mim. Amém? Que Deus te abençoe.